de Deus, depois de uma semana de trabalho, de estudos, e podermos adorar o nosso grande Deus. Aqueles que trabalham em casa também trabalham bastante, né? Então não é só quem sai de casa, quem fica em casa também, às vezes até mais, trabalha. Hoje de manhã estava subindo do telhado para resolver um problema na minha casa e não resolvi, mas com a graça de Deus as coisas se resolvem, né? Nem tudo é perfeito, né, irmãos? Mas Deus, Ele é bom para todos nós, Ele é bom. Obrigado ao quarteto que cantou, louvamos a Deus por vocês, pela bênção, né, do dom da música, que é um dom tão especial e que nos inspira tanto e nos prepara para ouvir a mensagem falada. Nenhuma nem outra são perfeitas e elas se completam. Bom, convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Estamos aqui no fim de semana de mordomia cristã. Você sabe que mordomia não é a mordomia de você ficar em casa com perna para cima, né, numa rede. A mordomia aqui é a administração dos bens do Senhor. E Deus nos deu o tempo, o talento, deu o que mais para nós? O que Ele nos dá? Os tesouros, né? Que mais? Saúde, família, tudo é de Deus. A gente tem que administrar isso para a honra e glória de Deus. Então, primeiro livro de Reis, por isso a gente fala primeiro Reis, não primeira Reis. Tá bom? Se fosse uma carta, a gente fala primeira. Se é um livro, a gente fala primeiro. Tá? Então, primeiro Reis 17, verso 1. Primeiro livro dos Reis, 17, verso 1. Na minha Bíblia diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Bem, essa história é uma história muito marcante, conhecida do povo de Deus. Ela fala aqui do rei Acabe e de um profeta que o confronta, e esse profeta se chama Elias. E Acabe é interessante, a gente fala Acabe, né? Acabe em português tem o sentido de acabar, né? Acabe, né? E aqui acaba a água, né? Mas em hebraico, Acabe é Ahav. Ahav quer dizer amor. E é contrastante a ideia de pensar que um homem que tinha como nome amor não refletia na sua vida o amor de Deus. Quando nós voltamos aqui no texto, nós percebemos que no versículo 29 do capítulo 16, ele substitui o seu pai Onri. E ali, Onri, ele está ali descrito a partir do versículo 15 do capítulo, perdão, a partir do versículo 21 do capítulo 16. E Onri fez pior do que todos os reis de Israel antes dele. E Acabe, filho de Onri, fez pior do que todos os reis antes dele. E um vai fazendo pior do que o outro. Nos registros assírios, ou seja, textos que não estão na Bíblia, o reino de Israel era chamado de casa de Onri. De tão importante que foi esse rei. Ele foi importante politicamente, foi importante talvez economicamente, mas espiritualmente ele foi um desastre. E o grande pecado de Acabe, ali a partir do versículo 29 do capítulo 16, foi que ele se casou com uma rainha chamada Jezabel. E Jezabel, ela realmente trouxe um grande desastre para o povo de Israel, porque ela trouxe a adoração a Baal oficialmente
para o reino de Israel. Então, ali no versículo 32, ele levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. E Ori é interessante porque ele criou a capital de Samaria. Então, Samaria, ela foi a cidade, então, criada por Ori. E nessa cidade, eles, então, fizeram uma casa para Baal. E também, no versículo 33, é dito que ele fez um poste ídolo. Vejam, queridos, que interessante que a palavra Baal, ela tem um sentido genérico, porque Baal significa Senhor em hebraico. E Deus também, em hebraico, é chamado de Baal. Quando nós lemos ali, mas você identifica pelo contexto que é Deus, não está falando de Baal. E Baal, agora sim, esse Deus pagão, ele era o Deus das chuvas. Quando você olha, por exemplo, vai visitar algum museu com objetos do Antigo Oriente Médio, você vai ver Baal sempre descrito como um homem com um chapéu grande para cima assim e um trovão na mão. Porque Baal é aquele que vai dar o quê? A chuva. Ele que vai dar a chuva e com a chuva ele dá então as colheitas e ele dá o sustento. Então, o que Acabe e Jezabel estavam fazendo ali era tentar mudar na cabeça das pessoas qual era a fonte de sustento, qual era a fonte de apoio, qual era a fonte de vida para o povo de Israel. E aqui, queridos, nós vemos que o mesmo desafio que o povo de Deus passava naquela época, as pessoas do mundo antigo passavam, é o desafio que nós passamos hoje. Porque, de certa maneira, existe por trás da nossa visão, por trás da nossa percepção das coisas, uma maneira de ver o mundo, em que nós podemos ver Deus sendo a fonte do nosso sustento, Deus sendo aquele que nos concede todas as bênçãos, Deus sendo aquele que nos dá a vida, a saúde e nos dá forças para vencer os problemas e as doenças, as dificuldades que acontecem, ou simplesmente a gente substituir Deus por alguma outra fonte, alguma outra coisa que seja o nosso sustento, o nosso apoio. E eu faço uma pergunta para vocês aqui. Quais seriam as fontes de sustento sobre as quais as pessoas se apoiam hoje em dia? Talvez, não, fica tranquilo, porque eu tenho aqui o meu plano de saúde. Eu tenho aqui, eu moro no Brasil, não moro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você tem uma gripe e vai tomar uma injeção, você já tem que pagar ali $1.000, né? R$6.000. Aqui no Brasil, não, eu posso ir ali na Santa Casa, eu posso ir ali na UPA, né? E eu sou atendido. Não, eu tenho um sistema de saúde que me apoia. Se eu passar dificuldade, o governo vai me dar uma bolsa. A gente se apoia em coisas humanas, a gente se apoia em questões políticas, a gente se apoia em questões totalmente à parte de Deus. E eu fico pensando, será que a gente está se esquecendo de que tudo que a gente tem, de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz, vem de Deus? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que eu não posso dar um passo aqui sem a bênção de Deus? E eu não estou exagerando, irmãos. Porque cada respiração, cada divisão celular, cada fenômeno químico do meu corpo é sustentado pelo poder de Deus que mantém as coisas unidas. Se não fosse o poder de Deus, as coisas estariam se desintegrando. Mas Acabe, o rei que se chama Amor, em hebraico, ele quer mudar isso. E ele quer então pôr Baal. Ele quer pôr então um substituto para Deus. E então, do nada, como diz aqui, como diz em inglês, out of the blue, né? Como se fala assim, do azul do céu, do nada, aparece um profeta, Elias. Não se menciona o seu pai, não se menciona as suas origens, somente diz que ele era tesbita, dos moradores de Gileade,
e ele vem do nada, e ele então desafia o rei. E eu fico pensando, diante aqui dessa situação, que Deus levanta pessoas para trazer a verdade em momentos de crise. Deus levanta pessoas em momentos de crise para poder estabelecer aquilo que é a verdade, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Ellen White diz ali no livro Educação, página 7, aquela famosa frase, né? Que Deus precisa o quê? De homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. E aqui está um homem que não se comprava e nem se vendia, que era Elias. E ele chega e diz para Acabe que não haveria mais chuva para o povo de Israel durante anos. Eu lembro uma vez que nós fomos ao Nordeste, eu e a Thalita, a gente ainda não tinha filhos, a gente desceu ali em Alagoas e a gente pegou o carro e fomos seguindo ali todas as praias do litoral e a gente chegou até Maragogi ali, a gente queria conhecer, né, famosa praia de Maragogi, e a gente foi enrolado lá por um rapaz lá corintiano, diga-se de passagem, que queria levar a gente para ver os recifes de coral. Ao meio-dia, a gente tonto, não sabia das marés, né? Meio-dia já está tudo coberto. E ele fingiu que não sabia, chegou lá no meio, estava perigoso, aquelas ondas, enfim. Aí à tarde a gente falou, vamos para Pernambuco? Vamos. Aí a gente fez um mapinha, fui lá numa lan house, né? Naquela época tinha lan house. E aí fiz um mapa, não tinha GPS, não tinha smartphone. E fomos então lá para a casa de uma tia minha. E eu fui visitar, a tia que trouxe o evangelho para nós. Na década de 90, ela assinava 4 revistas da CPB. E ela conheceu a igreja, ela era coordenadora pedagógica e ela trouxe então a mensagem para a nossa família. Bom, e a gente chegou lá e a gente viu que no interior de Pernambuco já estava 1 ano sem chover. E todo o caminho a gente só via boi morto, morte, devastação. Só animais mortos ao longo de todo o caminho até chegar à casa dela. Ali na parte realmente sem chuva. E aí, quando nós chegamos lá, graças a Deus ela tinha do que se manter, né? Ela tinha sua aposentadoria, acho que 2 aposentadorias, e vivia muito bem na sua casa e tudo. Mas ela contou para nós que já estava 1 ano sem chover. O efeito de 1 ano. E então Elias pregou que não haveria chuva. E nessa história nós vemos que não choveu por 3 anos e meio. Imagine qual que é o efeito. Se 1 ano sem chuva leva a essa situação, imaginem 3 anos e meio sem chuva. Mas eu não quero me concentrar aqui sobre essa parte. Eu gostaria que a gente se concentrasse sobre um detalhe muito interessante, que é o fato de que Deus sustentou Elias naquele momento de falta. E aqui nesse texto a gente vê que ocorrem muitas coisas contra a natureza. Em primeiro lugar, porque não vai chover. Vocês sabem que a Palestina, aquela região ali, é uma região próxima ao mar Mediterrâneo e deveria chover. Deveria chover porque não está longe do mar. Então, a umidade que vem do mar deveria formar chuvas naquela região. Mas não choveu, não iria chover. E aí Deus então manda que Elias faça o quê? Que ele vá para a corrente de Querite e ele ordena que os corvos ali mesmo o sustentem. A gente vê algumas inconsistências nessa história, porque o corvo, em primeiro lugar, era um animal limpo ou imundo? Imundo. Se fosse um animal sem asas, imagine, eu vou ordenar que os porcos te sustentem, né? Imagine o porco levando a comidinha na boca ali para Elias, não é? A gente que é adventista sente esse asco, né? Esse nojo, vamos dizer assim, ao pensar no animal imundo. E mais ainda os corvos, porque os corvos eles comem o quê? Carniça.
Exatamente. Carniça. E além disso, os corvos têm uma tendência também. Eles jamais iriam compartilhar comida com ninguém. Os corvos, eles são conhecidos também por esconder a sua comida. Então, eles pegam a sua comida e colocam num buraquinho ali numa caverna, num lugarzinho, ele esconde a comidinha para ninguém mexer. Tem alguns animais que fazem isso, né? Às vezes o animal está comendo e vem outro que quer pegar. E o corvo, ele não deixa isso acontecer. Então, os corvos, eles vêm e trazem, então, o que eles trazem para Elias? Um pão com salsicha da Superbom. É isso que eles trazem? Hã? Que mais aí, Oteliane? O que tem lá no seu mercado? Tem, Cristiano, tem coisas ali vegetarianas, né? Às vezes uma mortadela vegetariana. Não. O que ele traz aqui? Pão com carne, né? Interessante. Isso me faz lembrar dos aniversários que minha mãe fazia pra gente, pra mim, pra minha irmã. E uma das coisas que eu mais gostava era o sanduíche de carne maluca. Não sei quem já comeu aqui, que levanta a mão, ó. Que é da nossa época, né? E era uma das coisas que eu mais gostava, era aquele tal do sanduíche de carne maluca. Faz um tempinho que eu já não como carne, já desde 97. Carne vermelha, né? Não como, mas me lembro disso. E todas as vezes que eu vejo na Bíblia alguma coisa de comida, assim, me dá uma vontade, dá uma água na boca, né? Não sei vocês. Não vou demorar muito no sermão, tá bom? Mas aquele sanduichinho de carne maluca de Deus estava chegando, né? Sendo entregado por drones, né? Vamos dizer assim, brincadeira, por corvos para Elias. E aqui na história nós vemos também que na sequência, quando acaba aqui a água, quando a torrente seca, Deus manda então Elias ir para o norte, e lá no norte ele vai passar, ele vai sair de Israel, e ele vai ser alimentado por uma viúva de Sarepta, ali em Sidom, ou seja, uma terra que já não era mais a terra de Deus, era a terra de Jezabel, a terra de Baal. E Deus então manda Elias sair da terra de Israel, a terra de Deus, para a terra onde Baal estava, para mostrar que o poder de Deus não estava limitado a uma região. Para mostrar para ele que o poder de Deus não estava limitado ali a nenhum lugar. E que ele seria sustentado por alguém que jamais poderia sustentar outra pessoa. Então, Deus faz vários movimentos contra a natureza, vários movimentos que demonstram a sua abundância em períodos de escassez, que demonstram que ele pode tirar sustento de coisas que vocês jamais imaginariam que viria o sustento. No livro O Comportor Evangelista, eu li tantas vezes essa passagem quando eu comportava, né, vendia livros de casa em casa, que lá diz o seguinte, que Deus tem mais de 1000 maneiras para suprir as necessidades daqueles que o amam, das quais nós não sabemos nenhuma. Quais são as maneiras que Deus tem para sustentar a cada um de nós? E então, Deus, ele ordena então aqueles corvos para levarem o alimento ali para Elias. E eu fico pensando aqui e trago aqui uma lição para os irmãos. Às vezes, nós podemos ser como aqueles corvos. Porque o corvo, vamos lembrar, o corvo era o quê? Um animal imundo. E o corvo, ele tinha uma tendência do quê? De esconder aquilo que ele tinha. Será que nós muitas vezes não agimos da mesma maneira e não somos também da mesma maneira? A gente, por natureza, nós temos uma natureza pecaminosa. Uma natureza egoísta, uma natureza muitas vezes impura e muitas vezes suja e muitas vezes totalmente egocêntrica. Ou seja, nós temos a tendência em pensar somente em nós mesmos. E não venha me dizer que as crianças nascem purinhas, que elas vêm bonitinhas para o mundo. Não, elas já vêm com esse negócio desde pequenininho. É meu e é meu.
E se o pai e a mãe não têm o costume de educar a criança a pensar no outro, ela vai se transformar num narcisista, vai se transformar numa pessoa egocêntrica, e aí a gente vê várias pessoas nas ruas agindo dessa maneira. É aquela pessoa que você está dirigindo na estrada e vem ele 1 quilômetro atrás, dando farol, né? Porque só ele domina a faixa da esquerda, não é? Porque muitas vezes, irmãos, a gente age assim como se o mundo fosse só nosso, como se a terra existisse somente para nós, como se tudo, todas as pessoas ao redor, a própria empresa, enfim, as pessoas, a escola, tudo devesse girar o quê? Em redor do meu ego, das minhas necessidades, daquilo que eu preciso. E às vezes a gente não percebe quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós e que a gente poderia compartilhar com as outras pessoas. Muitas vezes nós somos como corvos se alimentando somente para si e escondendo aquilo que têm, aquilo que ganham, aquilo que recebem, para não dividir com os outros. A gente muitas vezes age como os corvos. Mas assim como Deus mudou a natureza daqueles corvos que ajudaram Elias, Deus pode ajudar os corvos do século 21, a cada um de nós. Deus pode colocar um coração novo em nós, assim como fez com os macedônios em 2 Coríntios capítulo 8, em que ele deu a eles a graça de, no meio da sua pobreza, reunir ali uma ajuda para aqueles cristãos de Jerusalém, porque lá estava novamente numa região com seca e com muita falta, e os crentes da Macedônia ajudaram ali em 2 Coríntios, os crentes judeus da região da Judéia, logicamente. Então, quem que realiza essa obra para que a gente pare de pensar um pouco menos, a gente pare de pensar em nós mesmos para a gente pensar nos outros? É Deus. Quem que nos compele a pegar o celular, né? A gente olhando ali as nossas contas, né? O quanto o governo dilapida a nossa riqueza, quanto a gente paga para o governo coisas. O governo leva lucro em tudo, leva tudo nosso. E aí você pensa, poxa, eu tenho um pouquinho aqui para realizar os meus sonhos. E aí você fala, não, agora ainda tem que devolver o dízimo, tem que devolver a oferta. Eu nem falo doar a oferta, porque eu acho que oferta também é devolução, porque vem de Deus. E aí bate aquele egoísmo. Irmãos, esse é um sentimento que vem ao coração de todos nós. E a gente luta com isso. Quem nunca lutou, talvez não seja a sua dificuldade, mas a maioria das pessoas luta com isso. E a gente realmente, irmãos, precisa de uma natureza divina, especial, transformadora, para nos fazer deixar de ser o quê? Corvos egoístas, para sermos corvos, o quê? Altruístas. Obrigado. Obrigado. E eu tenho aqui o livro Conselhos sobre Mordomia, que eu estou ouvindo, né? É um livro muito bom, nós temos já a versão nova, eu estou com a versão antiga, eu já comprei a série de Ellen White 2 vezes, vou comprar a terceira vez. Quando sair ela completa, nos próximos meses já vai estar completa. Mas aqui diz o seguinte, olha, para que o homem não perdesse os benditos resultados da caridade, nosso Redentor formou o plano de alistá-lo como co-obreiro seu. Deus poderia ter atingido o seu objetivo de salvar pecadores sem o auxílio do homem, mas saiba que o homem não poderia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra. Olha que interessante. Deus ele poderia realmente realizar a obra do Evangelho. O que é a obra do Evangelho? É fazer no ser humano a imagem de Deus. Trazer no ser humano a imagem de Deus. Mas o que ele fez? Ele nos deu o privilégio de ajudar nessa obra. E ao ajudar nessa obra, a gente fica feliz. Então, quando a gente participa dessa obra, quando a gente ajuda nessa obra, quando a gente vê pessoas transformadas por essa obra, quando a gente vê a imagem de Deus sendo resgatada nas pessoas, a felicidade entra no nosso coração.
E ela diz o seguinte, olha, a glória do evangelho é ter ele base no princípio de restaurar na raça caída a imagem divina, por uma constante manifestação de beneficência. O que é a imagem de Deus? Ter 2 olhos, nariz e uma boca? Né? Isso é a imagem de Deus? Com certeza. Fisicamente nós somos feitos o quê? A imagem de Deus. Mas mais do que a nossa semelhança física com Deus, a imagem de Deus é ter o caráter de Deus. E o caráter de Deus é o quê? Ser magnânimo, ser bondoso, ser gentil, ser cortês. Quando às vezes alguma pessoa te ajuda, quando você está numa situação, você precisou de alguma coisa, a pessoa te ajudou. Ali, nós estávamos ali em Belém, um homem foi lá, nos levou, pegou a van, nos levou, tal, domingo, ficou lá esperando na van. E eu e o pastor Wellington, nós estávamos ali responsáveis pelo grupo, né, de pastores que estavam lá. E eu cheguei para o Wellington e falei assim, olha, vamos dar uma gorjeta para ele, né? Não tinha muito, abri minha carteira, fomos lá e demos uma gorjeta. A gente tem que pensar nas pessoas, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma mentalidade mais o quê? Aberta. E o interessante é assim, que quanto mais você pensa aberto, quanto mais você não fica segurando, quanto mais você não é aquele corvo que fica escondendo o que você tem num buraquinho no chão, Deus vai pegar aquilo que você tem. E isso não é teologia da prosperidade, mas Ele vai aumentar a sua mente, você vai ver novas ideias, você vai desenvolver novas coisas. E Deus vai abençoar de forma muito maior, não na lógica mágica que a teologia da prosperidade traz, tá bom? Não me entendam mal. Mas você vai ser uma pessoa mais abençoada de modo geral. Vejam que o dom de Deus, a característica de Deus maior, é entregar tudo para nós. É dar tudo para nós. Deus nos dá a vida, nos dá tudo. Deus nos deu Cristo. E diz o seguinte, que o dom de Cristo revela o coração do Pai, testifica que, havendo empreendido nossa redenção, Ele não poupará coisa alguma por cara que lhe seja, a qual se necessite para completar a sua obra. Então, Deus deu o seu Filho, e Ele não vai poupar nada na sua obra de nos salvar. Eu lembro que no ano passado, eu tenho um testemunho, irmãos, para dar aqui. Vocês sabem que eu sou a única fonte de renda, hoje, não tanto, que a Thalita tem um pouquinho também, mas no ano passado a gente era a única fonte de renda em casa, eu era. E nós oramos no início do ano, falando, Senhor, proveja meios aqui para nós, porque a gente está aqui com a chácara e a gente tem altas despesas, e se não for assim, a gente não vai poder continuar. E o interessante, irmãos, que Deus, no ano passado, Ele abriu as janelas dos céus e nos abençoou, e a gente conseguiu fazer algumas coisas que a gente estava precisando urgentemente. Vocês acreditam que Deus pode fazer isso por você? Vocês acreditam nisso? Agora, assim como Deus pode te ajudar e dar muito mais até do que você precisa, será que não é legal, não é interessante quando você abre a sua mão e você ajuda alguém? Quando você faz o bem para alguém? E daqui eu posso ver, né? Não é porque essa data já estava marcada há muito tempo, mas daqui, se eu vier mais para cá, eu consigo ver ali uma rachadura no muro e a igreja está se movimentando, né? Nossa igreja está se movimentando para resolver isso. E isso não vai custar pouco, não é? Vai depender de nós. Cada um daqui, com o seu pouquinho, com o seu pãozinho, né? Cada corvinho com o seu sanduichinho de carne maluca vai ajudar a resolver o problema. E eu gostaria de terminar, irmãos. O sermão de hoje não é algo para ser tão, assim, aquele maravilhoso sermão. É arroz com feijão. Né? Aquilo que a gente traz para o nosso crescimento espiritual. Mas Ellen White já diz o seguinte, que o espírito de liberalidade é o espírito do céu. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. Para que o homem pudesse ser salvo, deu ele tudo quanto possuía, e em seguida deu a si mesmo. E eu fico pensando,
Deus deu tudo o que ele possuía. E depois que ele deu tudo o que ele possuía, ele deu a si mesmo. Qual a coisa mais importante para entregarmos para Deus, a não ser a nós mesmos? A gente entregar a nossa vida, o nosso tempo para Ele, o nosso sorriso, a nossa atenção, né? Porque às vezes as pessoas não estão precisando de um dinheiro. As pessoas estão precisando do quê? De alguém que sente do lado delas e a gente simplesmente dê uma atenção para elas. Ouça elas. A gente se entregue. E eu fiz um voto para Deus. Além de tentar ajudar mais financeiramente aqui a igreja e a causa de Deus, lembrando que eu sou um pastor, logicamente eu tenho que dar um exemplo, né? Mas, graças a Deus também, o meu salário não vem dos dízimos, ele vem da CPB, né? De um trabalho feito pela CPB. Eu sou um obreiro diferente, né? Mas seguindo as regras da igreja. Eu não estou ligado aqui à Associação Paulista Sudoeste, estou ligado à CPB, que pertence à Divisão Sul-Americana. Além de dedicar a minha vida como obreiro, de fazer o meu trabalho lá, eu faço o meu trabalho aqui de coração, de alegria, com alegria. Eu também quero dedicar mais a Deus. Além de trabalhar aqui com a área de mordomia na igreja, eu tomei a decisão no meu coração. Eu quero ajudar no departamento infantil. E eu quero dar aula para as classes infantis, tanto dos menores como dos maiores, todas as classes. Quero estar junto lá. E eu fico pensando, irmãos, o que a gente pode, como igreja, né, dentro das nossas capacidades, sem sacrificar o nosso tempo em família, e já decidimos também que o sábado vai ser o nosso dia da família, que a gente pode parecer, né, que o dia da família é o domingo, né? Mas o nosso sábado ano passado foi muito intenso. Thalita tinha coral, tinha, né, aventureiros. E a gente falou, qual o tempo nosso? Né? A gente separou esse dia como sábado, domingo vai ser desbravadores e doutorado. Mas sábado vai ser o dia da família. Às vezes a gente vai sair para visitar, a gente vai sair para fazer coisas pelos irmãos. Mas eu preciso olhar para os meus filhos. Eu vou dar o estudo bíblico para o Lorenzo. O ano passado eu não consegui, era o meu voto, mas eu não consegui. E a gente está salvando os de fora e os de casa ficam sem, né? O corvinho precisa levar a carne maluca para o filhinho também, né? Não só para os de fora. Mas eu quero, irmãos, desafiar vocês a tomarem uma decisão neste ano. Nós estamos começando o ano ainda e eu fico pensando, que corvo você quer ser? Só quando Jesus voltar, ele vai tirar a nossa natureza de corvo. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai continuar sendo o quê? Corvo. Gostando das coisas do mundo, sendo egoístas. Só pensando em nós mesmos. Mas Deus neste ano, Ele pode transformar o seu coração. Mas a chavinha do seu coração, quem que tem? Só Deus. Mas Ele quer te transformar, Ele quer me transformar. E eu sei que essa decisão que você e eu precisamos tomar é uma decisão que a gente precisa renovar ao longo do ano. Porque a nossa tendência sempre vai ser o quê? Voltar atrás. A gente olha para a nossa chácara lá, a gente olha para nossa... É como se eu estivesse olhando para a vida cristã. Porque você vai e corta a grama, dali 2 semanas já está tudo grande de novo. Não é? Então você precisa da graça de Deus para estar atuando sempre no seu coração. Sempre na sua vida. E agora nós vamos ouvir o quarteto cantar. Antes chamava Grupo Informação, ainda continua o nome? Ou mudou? Vocal.4. Pronto, Vocal.4 vai cantar. Se ele não for o primeiro, tem tudo a ver com a mensagem que nós pregamos aqui. E eu quero pedir que você coloque Jesus em primeiro lugar no seu coração. E se você sentir no seu coração que você tem o desejo de colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida neste ano, e se dedicar a Deus e ajudar a igreja, ajudar as necessidades financeiras e humanas da igreja, que você se coloque em pé. E junto comigo, vamos falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro e o único na minha vida. Amém?
No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz com sangue, já provou que nos ama. Se o coração não for dele, Não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. você vai viver. Você vai sorrir, Você vai viver. você vai sorrir, vai vencer. Que maravilhoso é nós termos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar? Nosso querido Deus, nós te agradecemos, Senhor,
Porque quando Jesus está em primeiro lugar em nosso coração, o nosso eu fica tranquilo, Senhor Deus, o nosso coração fica em paz. Porque a guerra egocêntrica desta vida, ela se silencia no nosso coração. Porque a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente. E a gente entende que a gente pode mudar o mundo um pouquinho de cada vez. Que a gente pode ser um corvo que está levando um pequeno sanduíche para alguém que precisa. Não somente do pão material, que é importante. Não simplesmente, Senhor Deus, de recursos materiais, que são importantes. Mas, acima de tudo, Senhor Deus, do Teu Evangelho. E sabemos, Senhor Deus, que esta igreja é uma fonte de luz nessa cidade. E pedimos, Pai, que esta igreja seja uma bênção, seja um lugar em que as pessoas venham para ser transformadas e salvas para o Teu reino. Senhor, oro pelas famílias. Oro por aqueles, Senhor Deus, que estão também no leito de dor. Oramos, Senhor Deus, pelos irmãos e irmãs queridos que precisam, Senhor Deus, do Teu abraço nesse momento. Oramos, Senhor Deus, confiando, porque o Senhor ama a cada um e o Senhor trata a cada um com grande amor. E rogamos, Senhor Deus, que o Senhor manifeste esse amor de modo muito claro, para que cada um possa percebê-lo. Pai querido, por favor, nos ajude a estar em comunhão contigo neste sábado. Que sejamos, Senhor Deus, revigorados pela presença do Teu Espírito e que, ao terminarmos esse sábado, partamos para uma semana de vitória, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.